Boa noite a todos. Tá fraco. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa 7ª Semana Espírita. É uma oportunidade grande que nós temos, né, de ouvir, de aprender. A gente veio aí desde quarta-feira, né, o Kelvin, o Erivaldo, ontem o Nelson e hoje o Tiago vai estar vindo falar para nós aqui, né? Está ali o tema da noite, Jesus e os discípulos. Que a gente possa aproveitar bastante. Hoje é o último dia, né? Infelizmente. Se nós pudéssemos fazer o mês inteiro, o ano inteiro. Mas a gente pode dizer que a gente tem isso o ano inteiro, dentro da casa espírita. Quem está acostumado, quem já foi lá, quem vai lá, sempre assiste às reuniões públicas, que é justamente um tema como esse que a gente estuda hoje aqui, né? Sempre a gente tem alguém que vai estar trazendo para nós aí as reflexões e é muito importante, né? Então, nessa noite, nós temos o nosso irmão Tiago, que vai falar para nós. E para a gente poder dar início, eu vou convidar a dona Célia, que ela vai fazer a prece de início para nós. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez a gente está dentro desse recinto aqui tão importante com nossos irmãos, irmãos encarnados e irmãos em espírito. São muitos que vêm nos ajudar, nos auxiliar e distribuir muita coisa boa, não só para nós, como para a cidade inteira, e a todos que vêm, eu tenho certeza que vão levar muita coisa boa. Não nosso, dos irmãos de Jesus, que é nosso mestre maior, nosso grande irmão. Sem Jesus, sem Deus, nós não somos nada. Então a gente agradece muito, muito mesmo. Espero que até ano que vem eu esteja também fazendo a prece da Semana Espírita, se Deus quiser. Né, César? Ou aqui, ou lá na Casa Espírita Nosso Lar. Bom, agradecemos nosso irmão, todos que estão aqui. Então, eu vou deixar a palavra para o nosso... Você aqui é meu genro. Pegou filho. É filho. Então, agora a gente convida o nosso irmão Tiago. O momento é seu, meu irmão. Opa, eu vou fazer agora. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Se precisar que eu fale mais alto, só me dá um sinalzinho. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Estive aqui em Dores, se eu não me engano, foi em novembro de 2019, a última vez que estive aqui, antes da pandemia. Já tem um tempinho já que a gente teve a oportunidade de estar aqui. E, graças a Deus, juntos, vivos, encarnados e desencarnados alguns, mas vivos para refletirmos e meditarmos sobre o Evangelho, sobre essa nossa doutrina tão importante, sobre esses ensinamentos que Jesus nos legou e refletir um pouco sobre essa temática. Quando a Cida propôs esse tema, e passou ele falar um pouco sobre Jesus e os discípulos, sobre o tema geral da divulgação, dos divulgadores do Evangelho, eu pensei nas múltiplas possibilidades que a gente poderia abordar, né? E são múltiplas, a gente pode divulgar esse tema e falar sobre ele sobre vários olhares, das várias perspectivas. E pensando nisso, nosso intuito nessa noite vai ser apresentar um pouco quando nasceu essa chama, ou este mandamento, ou este convite, ou uma ordem para alguns, ou um dever para outros, ou uma vontade para muitos, de divulgar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de falar sobre a Boa Nova e, consequentemente, também falar do Espiritismo. E nós temos uma passagem que está em Marcos e também em Mateus, que é justamente
uma passagem após a crucificação de Jesus. Está lá no capítulo 16 de Marcos e no 28 de Mateus, em que Jesus já tinha desencarnado, ele retorna do plano espiritual, vai ter com os discípulos e os depara desanimados, xoxos, amuados, porque afinal de contas Jesus já estava ali na tarefa do evangelho há 3 anos, de maneira firme, curando enfermos, pregando, divulgando a boa nova, e vem a crucificação, que pegou todos os discípulos de surpresa. Nenhum deles esperava aquilo. Todos debandaram, a não ser João, que permaneceu junto de Maria. O restante, cada um ficou com medo da situação de sobrar para eles e eles foram embora. Só João se manteve firme ao lado de Maria, ali ao lado da cruz. Então, imaginem nós vivendo essa situação em que Jesus desencarnou, estava todo mundo ali, triste, cantinho, e narra as escrituras que os discípulos estavam com a moral baixa quando Jesus retorna do plano espiritual, pega todos de surpresa, e dentre as falas e as conversas de Jesus de levantar o bom ânimo de todos que lá estavam, há um mandamento expresso, um convite direto, num verbo, no imperativo: ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Ide a todos os cantos do universo, todos os cantos do globo, e pregai o evangelho para todos. Tanto em Marcos quanto em Mateus, esse comando é explícito. Então, dali, os evangelistas se reúnem de um bom ânimo e passam, então, a congregar essa escola que até hoje permanece, de divulgação da Boa Nova, de pregação da Boa Nova para todos. Finalizando com a frase última de Jesus para nós no Evangelho: pois estarei convosco até o final dos tempos. Olha o convite do Mestre: ide pregar o Evangelho a todos, todas as criaturas, pois estarei convosco até o fim dos tempos. Então, todas as vezes que nos reunirmos para falar de Jesus, ou divulgar o Evangelho, ou falar de alguma forma da Boa Nova, Jesus está conosco, nos inspirando. Seja Ele diretamente, seja através, indiretamente, dos Espíritos amigos, dos nossos benfeitores. Então, a partir deste convite do Mestre de pregar a Boa Nova, de pregar o Evangelho, nasceu, então, as mais diversas correntes religiosas que abraçaram a doutrina do Mestre e deram vazão às formas de divulgação, até chegar no Espiritismo. E aí eu lhes pergunto: o Espiritismo tem um viés de proselitismo? O Espiritismo tem o intuito de converter? O Espiritismo tem o intuito e o objetivo de converter corações? Sim ou não? É missão do espírita converter coração? Você tem que se tornar espírita? Não. O Espiritismo não tem essa missão conversionista. Ele não tem um viés de proselitismo religioso. Kardec, lá no que é o Espiritismo, em várias outras partes de suas obras, ele fala que o Espiritismo ele não se impõe, simplesmente se apresenta. Por quê que Kardec fala isso? Porque, obviamente, nós, cristãos antigos que fomos e somos, deturpamos o convite do Mestre de ir de pregai, começamos a forçar as pessoas a se converterem. Com cruzadas, guerras religiosas, inquisição. Se você não for, será excomungado, irá para o inferno. Se você não se converter, não haverá salvação. Se você não for dos nossos, não haverá salvação. Muitas doutrinas religiosas pregam o conversionismo a uma eventual salvação da alma. E Kardec, para romper sobre a coordenação do Cristo, dos Espíritos amigos, fala: meus amigos, não é fora do Espiritismo que não há salvação. É um pouco fora da igreja, fora da verdade. E ele vai trazer a doutrina da caridade. Seria fora da caridade que não há salvação. Então o Espiritismo não tem um viés de converter nenhum coração. Ele tem um viés simplesmente de expor os seus princípios a cada um para que as suas razões, para que o seu intelecto o absorva e, se for ok, fazer sentido, for razoável, for útil, for agradável, for bondoso, aplicar. Se não for, beleza, passa, segue em frente. O Espiritismo vai romper, dentre a sua ótica religiosa, porque o Espiritismo
por si só não é uma religião, tem o seu tríplice conceito de ciência, filosofia e religião, mas no seu braço religioso ele vai romper com esse viés de conversão, com esse viés de proselitismo. A gente apresenta a doutrina. A pessoa está aberta, ótimo. E aí é importante nós termos em mente que, muitas vezes, este ensinamento de Kardec, a gente às vezes se perde nele. Dentro de casa, no lar, na família, no trabalho. Nossa, meu filho podia vir aqui na casa espírita, não veio. Queria tanto que viesse. Ele tem a plena escolha de não vir. Ah, essa palestra era para fulano. Não, meus amigos, é sempre para nós. O espiritismo não é para a gente ficar no intuito de converter ninguém. A gente convida, a gente apresenta. No dia que a pessoa estiver aberta, se estiver aberta, ótimo, será muito bem-vinda. Mas não temos, enquanto espíritas, a obrigação de converter ninguém. No máximo, apresentar estes princípios. E aí, dito isso, nós vamos fazer uma segunda introdução dessa missão dos espíritas, em que o espírito de Erasto, na Instrução dos Espíritos, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, ele apresenta e faz uma intertextualidade, faz uma analogia com a mensagem de Jesus, que está lá em Marcos e Mateus. Ide pregai o Evangelho. Erasto vai e fala, ide e pregar o novo dogma da reencarnação. Fazendo um diálogo com o ensinamento do mestre, Erasto, para quem não sabe, foi um discípulo, um pupilo de Paulo de Tarso. Erasto trocava cartas com Paulo, primeiramente em Efeso, depois em Coríntios, e ficava transitando entre as duas cidades. Então, muitas das cartas de Paulo, Erasto recebia e divulgava nas suas regiões. Residiu inicialmente na região de Corinto, onde Paulo escreveu talvez as cartas mais brilhantes, na minha concepção, que as cartas aos Coríntios são maravilhosas. Primeira carta, segunda carta. Erasto vivia na região de Corinto e depois ele se mudou para Efeso, continuou recebendo ensinamentos de Paulo, e após o desencarne de Paulo, Erasto continuou divulgando a Boa Nova. Foi um divulgador, assim como Paulo foi um divulgador, Erasto também foi um divulgador e também é um discípulo de Jesus. E ele assina essa instrução, dialogando com Mateus e Marcos, dizendo, ide e pregai a doutrina da reencarnação. Por quê que ele pede para nós pregarmos o dogma da reencarnação? Para que nós, já espíritos, com um grau de compreensão que nós nos encontramos atualmente, possamos agregar ao cristianismo a ótica da reencarnação. Porque a reencarnação ela não é novidade espírita. Não é novidade espírita, ela existe desde a antiguidade, sobretudo nas religiões orientais. Pegar o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo. A reencarnação já existia há muito e muito tempo. O cristianismo que não abraçava. O espiritismo veio então abraçar a reencarnação e introduzi-la na doutrina de Jesus, dando um novo olhar, um novo aspecto sobre o olhar do Cristo, sobre o olhar da encarnação à luz do cristianismo. E Erasto, então, vai, meus amigos, ide pregai a doutrina da encarnação, da reencarnação, para que corações se expandam neste conceito, neste convite de divulgação e de propagação da doutrina. E é importante a gente também ter em mente que este conceito de divulgação e propagação, muitas vezes, foi mal interpretado. E eu trouxe um exemplo, eu trouxe o nosso mascote da nossa mocidade espírita lá de Campo Belo, Camille Flammarion. Vocês enxergam o que aqui no Camille? O que Camille é? Maçã? Tomate? Cereja? O que vocês estão vendo em Camille? O que Camille representa para vocês? Vou pegar ele aqui. O que Camille representa para vocês? O que vocês veem em Camille? Pode falar, gente. Não tem certo e errado, não. Quem vê uma cereja? Quem vê uma cereja? Quem vê uma maçã? Tomate? Caqui. Alguém vê um caqui? Alguém falou que foram broeza uma outra vez. Enfim,
percebam como os nossos olhares são múltiplos. Ninguém falou que é um bicho de pelúcia, que realmente ele é um bicho de pelúcia, né? Ninguém falou que ele realmente é. O que nos faz, né, chamar a atenção para os nossos olhares. Ele é um bicho de pelúcia. Mas que representa, para uns maçã, para outros tomate, para outros caqui, para outros framboesa. Mas se nós temos dificuldade em conceituar um bichinho de pelúcia e temos vários olhares sobre ele, e para cada um aqui ele representa alguma coisa, imagine então os olhares que nós temos sobre o Evangelho em si, sobre a divulgação do Evangelho. Se a gente se reunir aqui e decidir como divulgaremos o Evangelho, a gente vai ficar aqui horas, debatendo como divulgar o Evangelho, como fazer a propagação do Evangelho, como este ide e pregai do Mestre se aplica nos dias de hoje. E aí Erasto vai dar algumas dicas para nós. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Olha como Erasto nos convida a divulgar o Evangelho, sacrificando os nossos trabalhos, os nossos hábitos, as nossas ocupações fúteis, para que a boa nova se propague. Então nós devemos, primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, sacrificar a nós mesmos, sacrificar os nossos maus pendores, fazer a reforma íntima em última essência. Tenho que sacrificar a forma com que eu ajo, os meus maus hábitos, e direcioná-los aos bons hábitos do Evangelho. Dessa forma, eu estarei pregando o Evangelho de que forma? Na transformação interior. Porque me transformando, eu transformo meu coletivo. Emmanuel vai nos dizer que a partir do momento que a gente se transforma interiormente, consequentemente o nosso entorno também se transforma. Um efeito cascata. Nos transformando, nós transformamos o outro. Muitas vezes a gente quer converter o outro ao Evangelho, ou trazer para o Espiritismo. Emmanuel vai dizer, sem pressa, mude a si mesmo, converta o teu coração ao bem, converta as tuas posturas à caridade, ao trabalho, ao estudo, ao serviço. E aí, se convertendo, se transformando, você estará, consequentemente, afetando a todos no teu entorno. É uma onda. Não se coloca a luz debaixo da mesa, se coloca em cima. Quando nós nos transformamos, nós nos iluminamos e, consequentemente, nos elevamos e, consequentemente, somos vistos. Quando nos transformamos para melhor, nós somos fontes atrativas do bem, da atenção, da curiosidade. Joana de Ângeles vai nos dizer, não se enganem, todos vocês são observados por encarnados e por desencarnados, que ficam analisando o seu padrão de comportamento no dia a dia para ver se de fato a sua ação e a sua conduta se amolda àquilo que você diz que é a sua crença. Ora, se você se diz espírita, se você se diz cristão, observar-te-ei, para ver se de fato você é cristão. Não só dentro da casa espírita, mas 24 horas por dia. E ali você está divulgando o Evangelho, sem falar uma palavra, na observação dos semelhantes aos teus atos, aos teus comportamentos, em família, no trabalho, na sociedade, nas ações que você participa, na rua, na padaria, no supermercado. Nós somos observados 24 horas por dia. E a partir do momento que a gente bem compreende isso, nós então somos instrumentos da divulgação do Evangelho 24 horas por dia. Podemos divulgar o Evangelho 24 horas por dia. Agindo, sendo, coexistindo com o Mestre. Então, que possamos sacrificar os nossos maus pendores, os nossos maus hábitos, e aí sim, ide e pregai a boa nova. E Erasto vai com mais chama e nos convida, arme-se vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai.
Porque para, de fato, sacrificarmos a nós mesmos, é necessário decisão e coragem. Se não nos decidirmos, de fato, a nos entregarmos verdadeiramente ao Evangelho, ninguém, nem mesmo o Mestre, o fará por nós. É necessário decisão e coragem. Como diz Guimarães Rosa, o que a vida quer de nós é coragem. Coragem para falar não para os chamamentos do mundo, de um modo geral, ao qual nós ainda estamos viciados, habituados aos maus pendores. Coragem para se manter firme ao fiel, o amor. A proposta da Boa Nova, é preciso coragem. No mundo de hoje, da matéria, em que a matéria pula e nos chama com as mais diversas atrações, é necessário coragem e decisão de se manter firme e fiel àquilo que eu acredito. A proposta do Mestre. Coragem, não mais para enfrentarmos leões nos circos de Roma, mas para enfrentarmos os leões dentro de nós mesmos, os leões que nos chamam às quedas do pretérito nos dias de hoje. As mesmas quedas às quais já caímos, somos testados e provados nessa existência uma vez mais. É preciso decisão e coragem de não querer mais cair e falhar nas mesmas quedas, nas mesmas falhas. Coragem. A terra está pronta. Nosso coração já está pronto. Basta a boa vontade de nossa parte em fazer com que os nossos sentimentos, ainda desequilibrados no bem, sejam revoltos pelo amor do Cristo, pelo amor do Evangelho. Decisão e coragem. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, atenção, nos diz Erasto. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Porque, como diz Emmanuel, começar é muito fácil, é até gostoso. Continuar é difícil. Chegar ao final é se sacrificar. Começar na doutrina espírita ou começar no cristianismo é muito fácil. É prazeroso, alegrias, promessa da boa nova, da redenção. Mas perseverar com a mão no arado, quando a mão começa a doer e calejar, os ombros começam a pesar em alguns momentos, porque a terra pesa, o arado pesa. Sacrificar a nós mesmos os nossos maus instintos, os nossos vícios, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, exige de nós muita força de vontade. O jugo é leve, o fardo é suave, mas aqui dentro de nós ainda pesa, porque há uma incompatibilidade entre o jugo leve do Evangelho e o que habita dentro de nós. As nossas tendências ainda são materialistas. E no convite de André Luiz, é importante que a gente busque, então, a espiritualização da matéria. Espiritualizemos mais a matéria, para que os nossos vícios fiquem um pouco mais suaves e vão, aos poucos, se desmaterializando. E a gente vai também, aos poucos, se desmaterializando e se espiritualizando. E aí Kardec, quando Erasto fala isso, Kardec fica em dúvida, né? Ora, como? Com quais sinais eu vou reconhecer, então, quem está no bom caminho? Se muitos se transviaram, se muitos estão perdidos. E Erasto responde: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Porque não basta falar do Evangelho. Eu tenho que praticar, eu tenho que viver. Eu tenho que viver, eu tenho que vivenciar. Eu tenho que praticar no meu dia a dia aquilo que a gente vem absorvendo, aquilo que a gente vem se nutrindo na casa espírita, nas igrejas, nos livros, nas obras. Aquilo é uma fonte nutritiva, a qual me pede trabalho. Eu me alimento e me nutro do alimento para que eu trabalhe, para que eu sirva. E eu me alimento do Evangelho para que eu trabalhe, para que eu sirva no bem, no amor, com decisão, coragem.
Reconhecê-los eis pelo número de aflitos em que levam consolo, pelo amor ao seu próximo, pela sua abnegação em se sacrificar a si mesmo no interesse do coletivo. Caracteres parecidos com o do homem de bem que Kardec descreve. São caracteres difíceis de nós praticarmos no dia a dia, porque sacrificar nós mesmos em prol da coletividade não é tarefa simples. Não é tarefa simples. Não é tarefa simples. Saber nos calar. Na sequência dessa instrução dos Espíritos de Erasto, vem uma instrução do Espírito de Verdade, em que ele fala: bem-aventurados todos aqueles que souberem calar os seus ciúmes e as suas discórdias, para que a obra não fosse danificada. Logo na sequência, Erasto dá essa mensagem, logo na instrução abaixo, o Espírito de Verdade vem: bem-aventurados todos vós que souberem calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse dano. Dada a dificuldade da gente se sacrificar no bem do próximo, do bem do coletivo, sacrificar a nós mesmos para que a obra se propague. E esse é o nosso objetivo, sacrificar os nossos interesses. Eu acho que isso aqui é um tomate. Eu acho que isso aqui é um tomate. E está todo mundo vendo uma ameixa. Ótimo. É um tomate, então. Eu vou ficar brigando para ser uma ameixa? André Luiz, no Sinal Verde, vai nos dizer: se alguém ficar dizendo que pedra é pau ou pau é pedra, deixem as pessoas ficarem dialogando quanto a isso. Agora, se alguém pegar o pau ou a pedra para bater na cabeça do outro, você intervém. Percebam que isso é sacrificar a nós mesmos. As nossas opiniões. Os nossos pontos de vista. Que o ponto de vista, vai nos dizer Dedé, como eu carinhosamente gosto de chamá-lo. O ponto de vista nada mais é do que a vista sobre um único ponto. Quem vê um único ponto está vendo todo? Nunca. Nem nós aqui que temos um monte de pontos de vista distintos, nós estamos vendo o todo. Nós estamos vendo um pequeno feixe de luz, ao qual estamos vinculados vibratoriamente, racionalmente, espiritualmente, neste momento. Mas está longe de ser o todo. É simplesmente o nosso feixe de luz vibratório, em que as nossas palavras, as nossas vibrações, os nossos sentimentos conseguem captar. Mas não é o todo. Não é o todo. Por isso que nos calar para que a obra não seja danificada é fundamental. É fundamental. E fazendo coro a essa possibilidade de existir e de pregar e de divulgar a Boa Nova, nós nos recordamos da própria existência de Francisco de Assis, falada aqui pelo Kevin na quarta-feira, como um pouquinho da vida de João. Francisco de Assis era conhecido por pregar o evangelho como? Fazendo. Ele dizia: se necessário for, use palavras. Se necessário for, use palavras para divulgar o evangelho. Mas viva o evangelho. Ali sim você estará o divulgando. Ali sim você estará o vivenciando. Neo Lúcio, no livro Alvorada Cristã, lá no capítulo intitulado A Pregação Fundamental, vai narrar a história, ao qual nós trouxemos um pequeno trecho aqui, de um senhor, de um jovem senhor, que tinha acabado de conhecer a doutrina espírita. E ele estava muito empolgado com a doutrina espírita. Como todo incipiente, estava muita energia. E ele firmou um contrato consigo mesmo. Mais ou menos no convite de Erasto: vou pregar a Boa Nova, vou pregar o Consolador Prometido para todos os cantos. Eu trabalho, na minha igreja, na casa espírita, na minha escola, em todos os locais que eu for, na minha família, eu vou divulgar o espiritismo. E assim ele decidiu. E sair divulgando o espiritismo. Só que ele estava encontrando muita dificuldade dentro do trabalho dele. Encontrava muitos obstáculos, porque o chefe era um chefe difícil. Era um chefe que ele tinha dificuldades de se relacionar. E ele falava: nossa, eu consigo ser espírita em todos os locais. Na rua, em casa, mas no meu trabalho, ali, meu eu antigo vem à tona, minha vontade é fazer coisas não legais com o meu chefe. Como ali eu estou sentindo que eu estou sendo atraído para coisas que habitam em mim, que eu não quero que habitem, acho que eu vou pedir demissão. Narra Neo Lúcio. E determinado dia ele foi e resolveu: acho que vou pedir as contas. E saiu, foi embora para casa decidido.
À noite ele dorme, sonha, e em sonho o mentor dele se aproxima e fala: meu amigo, o que está se passando? Ele falou: você sabe das dificuldades que eu estou enfrentando no meu trabalho, você sabe das dificuldades que eu enfrento no dia a dia. Eu consigo ser espírita em todos os locais, menos lá. Meu chefe não me permite que eu seja espírita. Ali, meu eu antigo vem à tona e eu não consigo ser cristão ali. Por isso, pedi demissão. E o mentor dele: ora, meu irmão, pois saiba você que se você conseguir manter-se fiel ao Evangelho junto ao seu chefe pelos próximos 5 anos, nos próximos 5 anos o seu chefe te observará diariamente. As tuas ações, os teus comportamentos, as tuas palavras, as tuas formas de reagir às dificuldades do serviço natural que sempre surge. E daqui 5 anos, se você se manter fiel ao Evangelho, o seu chefe será convertido à Boa Nova. Porque ele te observará nesse meio tempo. E pela sua ação, pelo seu exemplo, ele se convencerá de fato que ser fiel ao Evangelho vale a pena. Olha que interessante. Ele não gastaria uma palavra para convencer ou para pregar a Boa Nova na narrativa de Né Lúcio. Ele simplesmente viveria o Evangelho. E ao final de 5 anos, na programação divina, ele impactaria a vida do chefe que o observava diariamente no serviço. E ao final, o chefe dele seria convencido de que, de fato, ali estava uma doutrina merecedora de atenção e mais préstimo da parte dele. E aí, no dia seguinte, ele volta, então, e segue firme no trabalho, na labuta. Isso vale para nós. Muitas das vezes queremos desertar dos nossos labores, dos nossos serviços, das nossas famílias. Às vezes até da nossa casa espírita. Ah, não, está muito difícil. Meus irmãos, nós somos observados o tempo inteiro. E não serão pelas nossas palavras, não será pela fala que a gente vai convencer ninguém a nada. Nunca foi. Foi o exemplo. Sempre foi o exemplo. A palavra pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta. É o exemplo, é a vivência, é o dia a dia. E sabendo dessas dificuldades de vivenciar o Evangelho, vai nos narrar Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, que traz uma relação mais íntima dos discípulos com Jesus, que é uma obra belíssima, vale a pena a gente ler, reler, ler de novo. E lá no capítulo 5, intitulado Os Discípulos, narra bem o início dos apostolados do Evangelho, em que Jesus tinha acabado de reunir os discípulos, e o que estava acontecendo entre eles? Desavenças, discórdias. Vira e mexe, Jesus, na narrativa de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, dizia que os discípulos pegavam dizendo quem seria o maior no reino dos céus, quem vai se sentar à direita ou à esquerda. Jesus vira e mexe, pegava os discípulos conversando, coisas desse tipo materiais. E um dia, no início do seu apostolado, ele reúne então todo o seu discipulado, e essa mesma narrativa de Humberto de Campos está presente lá no capítulo 10 de Mateus. Então, vocês podem ler no capítulo 5 da Boa Nova, os discípulos, ou no capítulo 10 de Mateus, no Evangelho, em que Jesus, então, reúne os seus discípulos e vai trazer algumas normas de ações para que os seus discípulos cumprissem bem a missão de divulgar o Evangelho, de propagar o Evangelho, mas, sobretudo, de viver o Evangelho. Porque essa é a nossa meta, viver o Evangelho. Jesus começa dizendo: não tomareis o caminho largo, levado pelos interesses fáceis e inferiores. Não tomareis o caminho largo. Tomareis o caminho da porta estreita. O que Jesus quis dizer com isso? Que a proposta do Evangelho, ainda hoje, não se coaduna com as propostas da matéria, dos prazeres fáceis. Do jogar no jogo do tigrinho e ficar milionário de noite para o dia. Gente, isso não existe. Isso é criação da matéria. Isso é entorpecimento das sensações primárias nossas. O Evangelho toma mão ao arado e ara profundamente o solo, semeando lentamente, no tempo de Deus, a semeadura e o crescimento daquela semeadura. Porque ninguém que semeia, espera colher no dia seguinte.
Seríamos nós, então, ingênuos de buscar a semeadura espiritual e esperar a colheita amanhã? Ou até mesmo numa vida? A semeadura do Espírito, ela é para a eternidade. Ela começa, sim, a frutificar em alguns numa vida. Para outros, vai no máximo nascer. Em outros, ela vai ficar lá em estado latente. Como as diversas sementes que existem no solo, têm os seus tempos certos de eclodir, de nascer. Algumas sementes demoram dias, outras meses, outras anos. Tem um ditado que diz que quem planta tâmara não come tâmara. A tamareira demora mais de 100 anos para dar o primeiro fruto. E esses solos e essas semeaduras são os nossos corações. Cada um de nós aqui, cada um dos nossos familiares tem o solo próprio do sentimento a ser lavrado, que já está sendo trabalhado pelo cultivador divino de nossas almas, que há séculos, que há milênios, vem pacientemente lavrando os nossos solos, os nossos corações, semeando, adubando, arrancando as pragas, adubando, aguando. Em alguns, já nasceu. Em outros, ainda está em estado latente. Outros já frutificam. Outros já produzem a mancheia. Mas isso não é uma competição. Não é uma disputa. O convite ao Evangelho é para todos. O banquete da Boa Nova é para todos. Compete a nós fazer a nossa parte. Nossa, Tiago, mas queria tanto encarnar num outro planeta na próxima, se não pudesse vir na Terra. Está tão difícil aqui na Terra. Tem algum mecanismo, tem alguma possibilidade de acelerar essa semeadura? De acelerar este crescimento? Emmanuel vai dizer, sim, assim. A vontade é a chave e a força motriz da aceleração ou da não aceleração do crescimento do Cristo em nós. Porque se Kardec vai nos dizer que fora da caridade não há salvação, Emmanuel complementa, fora da boa vontade não há solução. Vontade é a força e o sentimento chave que nos nutre, para que a decisão e a coragem seja firme e fiel. Quem não tem vontade, não dá. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, faz por onde. Quem não quer, arruma uma dorzinha aqui, uma desculpa ali, um frio acolá, e vai postergando, postergando, postergando. Vontade é a chave, é o sentimento motriz que vai nos acelerar no processo de edificação do reino de Deus em nossos corações. Quem tem uma vontade firme, determinada, armou-se de coragem, de decisão sincera, aí sim a semeadura vai sendo multiplicada. E os talentos vão sendo multiplicados. Porque você está firme. Por mais imperfeito que você ainda seja, que nós somos. Quando nós nos deparamos com alguém que tem boa vontade, dá gosto de trabalhar com aquela pessoa. Quando a espiritualidade amiga vê alguém com boa vontade, fala, ali está o coração ao qual nós temos que trabalhar. É o exemplo de Saulo de Tarso, já falado aqui. Por que Cristo foi nele? Tinha tantos outros. Que um rapaz com boa vontade de perseguir os cristãos como Saulo de Tarso, que lá perseguia com gosto, apedrejou Estevão. Estava lá movido de muita boa vontade. Jesus viu aquele coração e falou, meu Deus, a boa vontade já tem, que é o mais difícil. A gente só precisa mudar a sintonia dele. Ele está indo para a direita, a gente tem que chamar ele para a esquerda. Se a gente conseguir trazer esse coração para o Evangelho, será uma grande conquista. E é da mesma forma que os espíritos maiores nos veem, quando nos veem em nós, boa vontade. Falam, nossa, ali já tem, agora é só trabalhar, é só lapidar. Para quem joga futebol aí, é aquele jogador que às vezes nem é muito bom de bola, mas sua camisa, se dedica, se entrega. Você prefere aquele que soa a camisa, que se entrega em campo, do que aquele craque que fica lá parado, esperando a bola. Por quê? Um tem boa vontade, o outro sabe que pode fazer, mas amanhã eu faço, amanhã eu corro, amanhã eu produzo. Então, que para a gente se mover nessa estrada, esse sacrifício da porta estreita, a boa vontade é fundamental. E aí, consequentemente, Jesus complementa, temos que buscar então a estrada estreita com o sacrifício dos nossos egoísmos, das nossas vontades, pelo bem de todos. Sempre o bem de todos tem que ser o mote. E não o meu bem, o seu bem, o nosso bem, o bem da coletividade. Por que Jesus se entregou à cruz?
porque seria melhor para todos. Não para ele, mas para todos. A lição da cruz serviu e serve até hoje para as nossas reflexões e aprendizados. Para ele, não foi muito agradável, mas para nós, sim. Então Jesus se sacrificou para o bem de todos. E Jesus segue nos convidando. Vocês se reunirão com aqueles que estão em aflição e angustiados. Porque reunir com os bons é muito fácil. Mas essa não é a proposta da Boa Nova. Não é a proposta do Evangelho. Nós temos que nos reunir com aqueles que estão em aflição, com aqueles que estão angustiados, em sofrimento. Porque o são, não precisa de médico. Nós temos que nos reunir e ir até aqueles que estão em sofrimento, com dor, para levar um pouco de consolo, de bálsamo, de esclarecimento, de consolação, de amor, de afeto, de amparo, de um ombro amigo. E é bom ir até aqueles que sofrem. É bom visitar um abrigo de velhinhos que tem um monte de velhinho abandonado, que a família deixou lá. É bom visitar um presídio que tem um monte de gente encarcerada. Não é agradável. Do ponto de vista da matéria, não é agradável. Nós fazemos algumas visitas em presídios lá em Campo Belo. Não é agradável adentrar uma instituição em que tem irmãos aprisionados, no intuito de dignidade humana, para lá de... Não é agradável. Mas é lá que o Evangelho tem que ir. É lá que a gente tem que levar consolo. Naquele irmão que não sai de casa, naquele familiar que não sai do quarto, é ele que precisa da Boa Nova. Por maior que seja a necessidade dele fazer um movimento de vir à casa espírita, às vezes nós temos que ir até esse irmão, essa irmã. Movimentar em direção àqueles que estão em dificuldades, àqueles que estão em necessidades. Não penetrareis no centro de discussões inúteis, vai nos dizer Jesus, que nada aproveitam a edificação do reino de Deus em nossos corações. Ou seja, ficar discutindo. Isso aqui é uma ameixa, uma pera, um caqui, um morango, uma cereja. É útil. Muitas vezes a gente fica e passa anos e anos discutindo inutilidades. Quantos irmãos de espiritismo ficam discutindo se Chico é a encarnação de Kardec, se não é? E, meus amigos, e se a constituição do perispírito de Jesus, de que forma que é? A gente fica lá discutindo coisas que pouco vão nos agregar. Miramês, no livro Segurança Mediúnica, vai nos dizer, muitos irmãos gastam horas querendo compreender a constituição do perispírito do Cristo, mas ainda não conseguem fazer o básico, que é perdoar o irmão. Nós ainda necessitamos do básico. Nós ainda necessitamos de fazer o básico. Em nós mesmos. Na edificação do reino de Deus em nós. Essa é a meta. Edificar esse reino de Deus em nós. Várias são as passagens, inclusive no Boa Nova, em vários capítulos, Jesus afirma constantemente que o objetivo do Evangelho é edificar o reino de Deus em nós. Edificar, porque ele já existe. Mas ele tem que ser edificado, tem que ser construído, tem que ser solidificado. Isso é uma tarefa individual nossa para conosco. É um exercício interior que nós temos que nos propor a fazer. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do meu Pai, que se encontram em aflição, em desânimo, em desespero. Ide pregar a boa nova naqueles que sofrem, naqueles que estão em dificuldade. Trabalharei para ressuscitar os mortos. Uai, Tiago, aí o bicho pegou. Como assim ressuscitar os mortos? A ressurreição de Lázaro, meus amigos, mais do que um fenômeno material, ele é um fenômeno espiritual. Mais que alguns debatam que foi catalepsia, letargia, se Lázaro estava dormindo ou não estava. A ressurreição de Lázaro é um fenômeno que tem que ser analisado sobre a ótica do espírito. E a ressurreição que Jesus convida os discípulos a fazerem, lá em Mateus capítulo 10, é a ressurreição dos espíritos que estão vivos, mas mortos. Vivos na matéria, mas mortos no sentimento. Essa é a ressurreição necessária que temos que fazer em nós. Despertar em nós. E, consequentemente, no outro, aqueles que estão mortos na carne. Andam, trabalham, fazem, mas mortos. Entorpecidos. Ociosos espiritualmente. Existência após existência. Petrificados.
endurecidos para o amor, iludindo e se desiludindo, vida após vida, com a matéria e na matéria. Emmanuel, no capítulo, salvo engano, Hábito, do livro Pensamento e Vida, vai dizer que nós adentramos a matéria e nos iludimos com ela. Voltamos à vida espiritual e nos desiludimos. E ficamos então nesse binômio, ilusão, desilusão, vida após vida. Encarnamos, nos iludimos. Desencarnamos, nos desiludimos. Encarnamos, nos iludimos com a matéria. Desencarnamos, nos desiludimos com a vida real. A matéria nos ilude, a vida real do espírito nos desilude. Fala, meu Deus, eu tenho que focar no espírito. Aí eu encarno de novo, aí me iludo de novo com a matéria. Eu desencarno, falo, meu Deus, fiquei de novo focado aqui na matéria. Acordemos para a realidade do espírito imortal, para a realidade permanente da imortalidade da alma, despertando em nós e também no outro para aquilo que realmente importa. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira divagando, mortos espiritualmente. Por isso que o Evangelho tem a capacidade de ressuscitar o espírito, o coração. Quando conhecemos de fato a boa nova e passamos a senti-la no nosso íntimo, nunca mais somos os mesmos, nunca mais. Aquele que um dia tem contato com a doutrina do Mestre, nunca mais é o mesmo. Ele nasce de novo. Essa é a ressurreição verdadeira. Essa é a ressurreição buscada por nós. Sair daquele estado de antes do Evangelho para após o Evangelho. Esclarecei todos aqueles espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça recebestes. Então, o esclarecimento da Boa Nova tem que ser feito a todos, sobretudo aqueles que estão em dificuldades, mas sempre gratuitamente. E não só falando da maneira remunerada, de pecúnia, mas de aplausos, de muito obrigado, nossa, cara, é tão bom, de gratidão. Quantos de nós param de servir porque não recebem muito obrigado? Ah, fulano e tal nem me agradeceu. Ora, mas você foi para receber um agradecimento ou foi para servir? Jesus foi crucificado. Então, se você não recebeu nenhum muito obrigado, você está no lucro. Pois os que me seguirem serão desprezados por minha causa. O convite do Evangelho gera atritos. O convite do Espiritismo gera atrito. Não sei vocês, mas muitos que adentram a doutrina espírita, você olhar torto, você é espírita, mexo com essas coisas não. Eu não, tá doido? Gera um desprezo social, um olhar meio torto, incompreensão. O Espiritismo hoje compreende bem isso. Assim como os cristãos primitivos compreenderam o desprezo, por quase 3 séculos, nós, espíritas, ainda hoje, não tanto quanto antigamente, mas ainda hoje, somos olhados meio torto. Você é espírita? Eu mexo com isso não. O que você fez para ser espírita? O que aconteceu? O que você encontrou lá no Espiritismo? Eu gosto de falar assim, encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Não temais os que podem matar o corpo, temais antes os maus sentimentos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Por uma outra palavra de André Luiz no Sinal Verde, o único mal a temer é aquele que existe dentro de nós. Muitos de nós temem tudo e a todos. Teme obsessor. Nossa, morro de medo do espírito obsessor. Jesus amado. Morro de medo de ladrão, morro de medo de acidente, andar de avião, de andar de carro. Medo. O único mal a se temer é aquele que ainda aqui está dentro de nós. Único. Ou nas palavras do Cristo, aquele mal que pode matar o espírito e a consciência e levá-la ao sentimento de culpa, de remorso. Esse mal é o mal que a gente tem que combater. E é um mal interno. É um mal interno. Porque de todos os demais, se nós estivermos com a consciência tranquila, independente do nosso estado material de encarnados, desencarnados, se eu estou com a consciência tranquila, estou em paz. Quantos e quantos vivem aflitos, temerosos pelo exterior, pelas conjecturas do mundo, pela inflação, pelos juros,
pelas guerras, pelas crises, pelos atentados, pelos assaltos, pela violência. Meus amigos, o único mal a se temer é o mal interior, que é um mal consciencial, que é um mal que nos vai nos manter apegados à matéria, à culpa, ao pretérito, ao erro, à ignorância. É um mal nosso. É um mal que ainda habita em nós. A partir do momento que a gente começar a trabalhar em nós o bem, o amor, a caridade, a instrução, o serviço, o trabalho, o bem-fazer, o bem-amar, nós estaremos nos emancipando espiritualmente de toda a maldade que ainda reina à luz da matéria. Por mais que ainda estejamos encarnados, estaremos apartados da influenciação espiritual disso. E por mais que a matéria não se mostre tão favorável às nossas perspectivas, nós estaremos emancipados, imunizados de qualquer tipo de mal. Por mais que ele nos ronde, ele não nos acessa. Ou como diz o Chico, quando perguntaram para ele se ele estava doente, ele falou, estou doente, mas eu estou são. Se é que vocês me entendem. Porque a doença da carne, ou as problemáticas da matéria, não atingem a consciência já emancipada à luz do Evangelho. Não atingem. Todos nós adoeceremos um dia. Mas se a sua consciência estiver bem, o corpo fica, a consciência se emancipa. Se a sua consciência estiver mal, o corpo fica, e talvez o espírito fique junto. A nossa meta é nos emancipar espiritualmente disso. Em verdade vos digo que dia virá que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios das falsas crenças, sem a sinceridade do coração. Uma exortação e no lembrete mais forte de Jesus a nos pedir, desde aquela época, coragem e decisão para seguir o Evangelho. E não porque é modinha, porque é bom, porque é instagramável, porque é legal. Não. Coragem, decisão, para de fato seguir a luz. De fato fazer que a boa nova nasce em meus corações. Não só da boca para fora, mas sobretudo, dentro de nós. E aí nos remetemos ao sonho de Kardec, que está narrado no livro Cartas e Crônicas, lá no capítulo 7, pelo irmão X, Humberto de Campos, o mesmo do Boa Nova, em que Humberto de Campos vai narrar a situação de muitos amigos espíritas que chegavam ao plano espiritual em situação de dificuldade. Não chegavam muito bem, chegavam trôpegos, materializados. E aí Humberto de Campos, dissertando a respeito disso, fala que Kardec, em determinado momento, impressionado com o sonho de Martim Lutero, teve lá na época de fazer a reforma protestante, Kardec ficou impressionado com aquele sonho, naquela noite ele também dormiu e também sonhou. E Kardec, então, na época, escrevia os livros dos Espíritos, sonhou e foi levado a regiões divinas, em que um anjo, um benfeitor amigo, o recebeu. Eles começaram a dialogar, e aquele benfeitor amigo começou a ir com Kardec a regiões mais infernais, a regiões de mais dor e sofrimento. E descia, e chegou em determinada região de muito sofrimento, de muita dor, umbral para nós. Kardec ficou assustado com aquilo, com tanto sofrimento, e perguntou ao mentor que o acompanhava, estão aqui os homicidas, os assassinos do mundo? Não, Kardec, não são esses. Ora, então são os Neros, os déspotas, os Calígulas, todos os reis que usaram e abusaram do seu poder. Tampouco são eles. Inclusive Nero, Calígula, já se regeneraram e estão em esferas mais elevadas da vida. Kardec fica impressionado com aquela cena e questiona, então, quem são esses que estão em profundo sofrimento nessa região de dor? E o mentor responde, são todos aqueles, meu amigo, que conheceram a doutrina do Mestre, que conheceram a profundidade do Evangelho, sabiam da necessidade de fazer o bem e nada o fizeram. Bom, Kardec, então, acorda, é arrebatado daquele sono, escreve a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para garantir a sorte na vida futura, para garantir a salvação na vida futura, basta eu não fazer o mal? Pergunta Kardec.
E os espíritos respondem: não. É necessário fazer o bem no limite de suas forças, pois vocês serão responsáveis por todo o mal ocasionado em virtude do bem que vocês não fizerem. Olha o nosso nível de responsabilidade. Olha o nosso nível de responsabilidade, meus amigos, porque nos é ofertado nesta existência uma doutrina que esclarece e nos consola absurdamente. Absurdamente. Humberto de Campos vai nos dizer nesse mesmo capítulo que não conhece nenhuma doutrina materialista ofertada a nós na matéria, na terra, que esclarece tanto quanto a doutrina espírita. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nós estamos recebendo muito a luz do Evangelho. Muito, muito. Muita luz vem sobre nós todas as vezes que adentramos uma reunião. Muita luz vem sobre nós todas as vezes que lemos um livro espírita. Muita luz vem sobre nós quando fazemos o Evangelho no lar. Luz, luz, luz. E a pergunta é: o que fazemos com tanta luz que nós recebemos? Guardamos para nós? Enterramos este talento? Ou multiplicamos? Ou compartilhamos? Ou divulgamos? Ou propagamos? Ide e pregai essa doutrina maravilhosa de instrução, de consolação, para que mais corações sejam esclarecidos, arrebatados, convencidos, consolados, iluminados, curados, ressuscitados, como nós assim o fomos nessa existência, quando tivemos contato com o Mestre, à luz da doutrina espírita, que tanto nos cativa, que tanto nos consola, que tanto nos toca. É função, é dever de todo aquele que tem contato com a luz, difundi-la, espraiá-la, reparti-la, multiplicá-la. Esse é o convite verdadeiro do discípulo do Evangelho. Esse é o convite real e sincero que nós temos que ter para conosco mesmo. Essa é a nossa missão enquanto espíritas encarnados, enquanto cristãos em desenvolvimento, enquanto irmãos de apostolado. Basta termos decisão e coragem de pegar o arado dos nossos corações, dos nossos sentimentos e entregarmos verdadeiramente com boa vontade, com ânimo, com determinação, aquele que já nos cultiva, que nos incentiva, que nos reergue, que nos ressuscita todas as vezes que caímos sobre a ótica da matéria. Nós, que já fomos beneficiados com essa luz tão consoladora que é a doutrina espírita, que é o Evangelho do Mestre, cabe a nós ir e multiplicar, ir e repartir. Sobretudo, nos momentos de dificuldade, porque ali está o nosso verdadeiro testemunho. Porque falar em uma região controlada, a fim, ou viver o Evangelho entre os bons, ou os que estão querendo um dia ser bons, é mais fácil. Mas nos dias de prova, nos dias de dor, nos dias de luta, eis ali o verdadeiro testemunho, em que nós arrebataríamos corações, se nos mantermos fiéis ao Evangelho. Por isso que narra lá em João, capítulo 19, versículo 23 e 24, que quando Jesus seria crucificado e os soldados repartiam as suas túnicas, as suas vestes, cumprindo um salmo do Velho Testamento, na hora que chegaram na túnica de Jesus e iriam rasgá-la, falaram: opa, não rasguemos essa túnica, porque ela é uma túnica inteira, uma túnica sem costuras. Vamos tirá-la na sorte para ver quem fica com ela. E Emmanuel vai nos dizer que por pregação o Mestre nos deu uma lição tremenda na hora do Calvário, quando a sua túnica se encontrava inteira, sem costuras. Porque naquela época as túnicas eram feitas de remendos. Era muito caro o tecido. Então todo mundo que tinha a túnica, que era uma roupa que se vestia por baixo, remendava. Costurava um pedaço de pano aqui, um pedaço a colar, e dizia-se que somente o sumo sacerdote tinha uma túnica sem costuras. Quando foram crucificar Jesus e chegaram na túnica dele, era uma túnica sem costuras. O que isso nos diz, espiritualmente falando? Que a vida do Mestre foi íntegra, sem costuras, do início ao final.
uma persona, um padrão de comportamento, uma psique, um estado mental de amor inquebrantável, incorruptível, desde o início aos momentos de testemunho supremo, em que se entregou no extremo sacrifício para mais uma vez exemplificar e ser íntegro à vontade do Pai até o final. Foi fiel até na dor. Até no Calvário. Se manteve fiel à vontade daquele que o regia. E essa é a nossa grande dificuldade ainda hoje. E talvez um dos grandes desafios. Sermos fiéis na dor. Na dor. Ali vai estar a divulgação do Evangelho que nos exigirá mais. Ali estará a divulgação do Evangelho que nos sacrificará mais. Mas a caridade mais querida a Deus é aquela que vem pelo sacrifício. E se nos mantivermos fiéis na dor, estaremos não só divulgando, mas rompendo obstáculos espirituais que nos prendem a regiões vibratórias aos quais ainda estamos vinculados. E se no momento extremo de sacrifício, extremo de renúncia, conseguimos ao menos perdoar aqueles que nos feriram, seguindo o Evangelho do Mestre, elevando o pensamento a Deus e dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, estaremos dando um testemunho supremo de evangelização e estaremos constrangendo os corações que nos observam. Que Jesus nos ilumine profundamente, meus irmãos, para que sejamos fiéis, íntegros, unos a Ele, nos momentos de alegria e nos momentos de teste e de prova, aos quais todos nós fomos e ainda seremos chamados a testemunhar. Muita paz, muita luz a todos. Tiago, nós agradecemos profundamente por essas palavras, por essas reflexões. Nosso irmão, que é de São João del Rei, não é isso mesmo? Mora em Campo Belo, né? É um estudioso da doutrina, trouxe para nós essas reflexões tão importantes para nós essa noite. Essa semana a gente pôde aí estar ouvindo, né? E a gente pôde ver aí a luta, né, desses irmãos. O quanto que eles deram, sacrificaram suas vidas para que essa mensagem pudesse chegar até nós hoje, né? E a gente vê que o Evangelho de Jesus, o tempo passou, mas a mensagem, ela é atual, ela é para os nossos dias de hoje. Quantas vezes nós já mudamos de opinião, né? As leis humanas já mudaram, mas as leis divinas são as mesmas. O Evangelho é o mesmo, nunca muda. E é para que a gente possa refletir e aproveitar hoje a nossa existência, a nossa encarnação. Porque essa informação que chega para nós até hoje é para que nós, meus irmãos, procuremos vivenciar em nossas vidas. Nós agradecemos profundamente a todos os nossos irmãos que vieram, né, fazer as palestras, o nosso irmão Tiago, que veio lá de Campo Belo, o nosso irmão Nelsinho, que veio de Barbacena, o Erivaldo, também de Barbacena, e o Kelvin, que é de São João del Rei, né? A gente agradece profundamente a boa vontade dos irmãos por saírem da sua cidade, dos seus lares e virem até nós. Que Jesus te abençoe, meu irmão, você e sua mãe, que os proteja na viagem de volta até os lares de vocês, tá bom? Nós também queremos agradecer, né, ao venerável aqui da maçonaria, que é o Gabriel, e a toda a Irmandade por ceder para nós aqui esse espaço, onde nós pudemos aí aproveitar essas informações da noite. E nós vamos agora para a prece de encerramento. Vai ter sorteio, né? Peço aos irmãos que aguardem, porque haverá aí um sorteio aí dos livros, tá? E os irmãos ficam convidados, porque tudo isso que nós hoje podemos colher aqui e observar é o que ocorre na Casa Espírita, né? Todos que já conhecem a Casa Espírita sabem, e aqueles que ainda não foram, é isso que a gente busca lá, essa informação, através da Boa Nova, através da mensagem do Evangelho, para nos ajudar na nossa caminhada aqui,
diante das nossas provas, das nossas expiações, né? Diante das adversidades da vida, nós vamos encontrando no Evangelho aquilo que nós precisamos. Então é isso que a Casa Espírita, né, meus irmãos, oferece, e é de graça aquilo que de graça nós recebemos. Eu vou convidar a nossa irmã Carlota, que vai fazer para nós a prece de encerramento, teremos o sorteio e depois nós teremos aí também um lanche aí. Nós agradeceremos também os nossos irmãos de Barroso, que estão aqui na noite, né? Tem mais alguém de outras cidades? Nosso irmão aqui de Campo Belo. Agradecemos a todos que compareceram aqui nessa noite. Ele não tem costume. Esse tá bom. Tá bom. Se não tiver, eu falo, vocês escutam. Não, mas ajeita aqui. Tá bom, agora tá bom. Obrigada. As minhas irmãs, os meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, a gente tem que dar muito graças a Deus, agradecendo muito, como nosso irmão falou, por tudo que nós recebemos durante essa semana. Essa presença abençoada desses irmãos, essa noite, com essa palavra do irmão, essa reflexão que o irmão trouxe. A gente vê a história de João, é o João Evangelista. Pedro, vemos também o nosso irmão Paulo, meus irmãos. A única coisa, a luta daqueles irmãos, o sofrimento daqueles irmãos, sofrimento físico e sofrimento moral. E nós se sentimos tão pequenos, mas tão pequenos diante de tanta grandeza, de tanta fé, tanta firmeza que os irmãos trouxeram. A gente, meu Deus, a única coisa que nós precisamos é lutar contra as nossas imperfeições que ainda trazemos dentro de nós. Né? É lutar contra elas, é lutar contra as dificuldades do nosso passado. Então vamos agradecer a Deus, agradecer pela vida, pelas oportunidades da reencarnação, é uma bênção para cada um de nós. Agradecer por tudo isso que nós ouvimos essa noite, a palavra desse irmão, gente, a palavra desses irmãos que passaram aí. Nós colhemos bastante, que essa semente, elas possam cair num terreno preparado e dar os seus frutos. Nós nunca vamos esquecer mais desses irmãos e nem dessas palavras dos irmãos. Então vamos, neste momento, elevar a Deus, a Jesus, o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento do nosso coração. E com uma humilde prece, Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu nome, o teu reino de bondade, de paz e de claridades na estrada da redenção. Cumpram-se os teus mandamentos, que não vacilam nem erram, nos céus como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. E ensina-nos também, nos mandamentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro distante de vossa luz. E a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Meus irmãos, muita paz,
muita luz, muitas bênçãos de Jesus durante toda essa semana. Que todos nós possamos levar para dentro dos nossos lares tudo isso de bom e maravilhoso que recolhemos aqui na palestra desse irmão abençoado e daqueles outros que passaram por aqui. Que possa envolver o nosso lar com todas essas vibrações, esses fluidos abençoados que descem sobre nós. Que Jesus abençoe a todos e que a paz de Deus permaneça no coração de cada um de nós, graças a Deus. Obrigada, meu irmão. Muito obrigada.